Olá, nessa aula eu vou ensinar para vocês o conceito de variável. Primeiro estamos aqui no nosso GitHub e vamos acessar o nosso CodeSpace. Então para isso eu vou clicar em Code e agora eu não vou clicar em Create a New CodeSpace. Eu vou selecionar o que já estava criado aqui. Ele vai dar um nome estranho para ele aqui, mas é só você pegar o que está um Create Branch aqui, ou clica aqui em cima, ou clica nos três pontinhos e Open in a Browser. Eu vou clicar aqui, ele vai carregar ele. E aqui está o meu código em Python. O comando que a gente aprendeu antes era o print, e hoje eu vou ensinar o conceito de variável. Então, beleza. Eu vou criar um novo arquivo aqui chamado variáveis.py. Ele vai abrir aqui em cima, então se eu quiser fechar o antigo, eu posso fechar clicando no xizinho. Beleza. O que são variáveis? Variáveis são caixinhas, fazendo uma analogia com o real, são basicamente caixinhas onde a gente tem uma caixa e uma etiqueta falando qual que é o conteúdo dos itens que vão ali dentro. Por exemplo, imagina que eu tenho uma caixa de maçãs e aí da caixa eu vou colocar uma etiqueta maçãs. E dentro dessa caixa eu vou colocar maçãs. Então, quando eu ver a caixa e tiver escrito maçãs, eu vou assumir que tem maçãs lá dentro, beleza? É a mesma coisa na programação. A gente não joga qualquer informação para a memória do computador. A gente precisa dar nomes e endereços para ela. O Python vai fazer isso automaticamente para a gente, fazer esse link com a memória. A gente só precisa dar um nome e colocar o conteúdo, beleza? E aí, toda vez que nós formos usar, fica mais fácil porque a gente sabe o que tem ali dentro. Então, vamos lá. Como que declara uma variável? Uma variável é declarada por... Você só chega aqui e escreve. Por exemplo, nome. Você não coloca aspas, você não coloca. Se você for colocar nome composto, por exemplo, sei lá, meu nome. Isso não é uma variável. Então você precisa conectar ela, seja por underline, ou escrever tudo junto, ou escrever com N maiúsculo aqui. Então tem que ser uma palavra só, tudo juntinho. Então, mas vamos chamar de nome, por causa que se eu vou colocar o nome dela, faz sentido, independente se é o meu nome ou não. E eu uso o sinal de atribuição. É um sinal não é igual. Então não dá para tratar que as duas coisas aqui são iguais. Esse daqui é um sinal onde eu vou atribuir a minha maçã, o meu nome, na caixa. Então essa aqui é a caixinha com a etiqueta, nome. E o que está à direita vai ser o que eu vou colocar dentro dessa caixa. No caso, eu vou colocar meu nome aqui, Igor, entre aspas, que é uma string, uma cadeia de caracteres. E aí eu vou pegar esse conteúdo e vou atribuir na variável nome. Beleza. Tá, e agora? O que que eu faço com isso? No geral, se eu chamar o comando print e passar o valor nome, sem aspas, sem nada, tá? Para ele entender que eu estou pegando a variável. E se eu andar rodar, ele vai me dar Igor. Beleza? Então ele sabe o conteúdo que tem aqui dentro. É, O que mais que eu consigo fazer com isso? Eu consigo redefinir o valor dela. Então, por isso que ela se chama variável, porque o valor dela varia. Então, como que eu faço para alterar o valor dela? Então, eu vou colocar aqui, ó, depois dessa instrução, lembrando que o Python verifica a primeira instrução, a segunda instrução e executa. Aí, depois disso, eu quero que o valor nome se tenha o valor de Mariana. Então, ele vai pegar a string aqui, Mariana, e jogar na variável nome. E se daí eu chamar o print em nome, ele vai imprimir primeiro nome com o valor de Igor, e depois ele vai imprimir o nome com o valor de Mariana. Então, se eu rodar o código, eu vou ter Igor, Mariana. Beleza? Então tem que ser na ordem das alterações. Então, se eu atribuir o nome Igor aqui e mandei imprimir, ele vai imprimir o que estava aqui até esse momento. E se eu fizer isso aqui depois dessa atribuição aqui, ele vai chamar o valor que estava aqui, que era Mariana. Beleza? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ah, bom, tem que ser. Eu posso colocar aqui, por exemplo, nome um e nome 2. Chama aqui. Posso, são duas variáveis diferentes. Opa, nome 1. Se eu mandar executar, ele vai imprimir Igor e Mariana também. Beleza?
Mas são duas variáveis diferentes, então eu poderia antes e mandar imprimir os dois. E mandar rodar, vai dar Igor Mariana, beleza? É, o que que eu posso. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso começar com um número, a variável. Por exemplo, se eu colocar um era erro. Você pode ver aqui que ele já ficou vermelhinho, aqui ficou vermelho. E se eu passar o mouse, ó, as instruções devem ser separadas por novas linhas ou ponto e vírgula. Beleza? Então ele não aceita esse um aqui antes. Mas se for depois, tudo junto aqui, pode ser. Sem espaço, era erro. Ou underline. Enfim, também não funciona. Porque ele vai achar que é nome menos um, ele vai fazer uma operação aqui. É, beleza. Deixa eu executar com o erro aqui pra você ver o erro que aparece. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai falar aqui, ó. Na linha 1, ele aponta certinho aqui, ó. Esse 1 aqui tá estranho, ó. Invalid decimal literal. Tá falando que tá errado aqui, tem alguma coisa errada aqui. Então eu vou apagar, ó. E no momento em que eu chamei as duas de nome, e aqui eu tô chamando nome 1 e nome 2, ó. Se eu passar o mouse em cima, ó, nome 1 não está definido, ó. Nome 2 não está definido. Se eu rodar, ó lá, ó. Print nome 1 dele, ó. Nome 1 is not defined. Did you mean nome? No caso não. Nome 1 e nome 2. Beleza?